Todos os domingos às 6:30 da noite tem culto da família na Way House Church. Venha estar conosco. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo. Verdadeira adoração. João capítulo 4, verso 23 e verso 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os verdadeiros que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche os teus olhos. Pode fechar a Bíblia, pode desligar o celular. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós pedimos que o Senhor agora abra os nossos ouvidos espirituais. Abra, Senhor, que a nossa alma esteja alinhada a Ti. Que todo pensamento agora esteja cativo ao Senhor. Para que a Tua palavra possa ter poder sobre a nossa vida. Poder transformador. Poder que vai mudar os nossos passos a partir de hoje, Deus, eu tenho certeza disso, pelo poder do Seu nome. Amém, Jesus. Jesus está, a Bíblia vai dizer, no poço de Jacó, sentado ao lado de uma mulher, a mulher chamada na Bíblia como mulher samaritana, um texto muito conhecido. A mulher, Jesus pede água a ela. Ela fala, poxa vida, eu ser um homem, um judeu, naquela época, aquela tradição não poderia, em forma alguma, acontecer isso, um homem falar com uma mulher e pedir água daquele jeito. Jesus faz um raio-x e profetiza algumas coisas para ela. Jesus mostra a ela que a vida sentimental dela não está boa. Ela já teve 5 maridos e esse que agora que ela tem não é dela. Ele vê que a situação espiritual, emocional, sexual não está relevante, e ela olha e fala assim, vejo que és profeta. E ele começa a falar sobre água, sobre beber água. Ele fala sobre se você beber dessa água, dessa fonte, você nunca mais vai ter sede. Ela está procurando água em lugares rotos que não dão saciedade. Só que chega um momento que eles falam sobre adoração. E ela fala assim, nós samaritanos, nós os adoramos aqui, eu sei que vocês adoram no monte do Senhor. E Jesus vai dizer o texto que nós lemos, ainda não é chegada a hora. Presta atenção no verso 23, que ele fala assim, está chegando a hora. Naquele tempo, naquele momento que Jesus conversava com ela, não tinha chegado a hora ainda dos verdadeiros adoradores adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. Então, redobre a atenção. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos adorar ao Senhor, ou naquela época eles poderiam adorar o Senhor com palmas, com danças, levantar a mão, erguer, qualquer coisa, menos em espírito. Por quê? Porque ainda a cruz de Cristo não tinha terminado, ou Jesus ainda não tinha dado acesso ao Pai do qual nós temos hoje. Vamos explicar isso melhor. Só um parêntese. Tem vezes que eu explico muito o texto, porque tem muitos irmãos que ainda são novos na fé e precisam entender. Então, os irmãos que já têm um pouco mais de bagagem, quem conhece as histórias, tenham um pouco de paciência para nós explicarmos aos irmãos. Quando Jesus vai para a cruz e ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia fala o quê? Que lá no tabernáculo, que lá no templo existiam 3 espaços. O Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Aqui ficava o véu espesso. Aqui ficava o lugar santo, que entravam os sacerdotes, ou os pastores da época. E no outro lado era o átrio, que era o povo que entrava. Então, o povo de Israel entrava no átrio. Os sacerdotes, os pastores da época entravam no lugar santo, onde tinha mesa, onde tinha algumas outras coisas. E o sumo sacerdote, o líder, o pastor-chefe lá, entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer o sacrifício pelos pecados deles.
Então, ele só tinha acesso uma vez por ano, um homem apenas. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o que acontece? Esse acesso, que era exclusivo para sumo sacerdote, ele é rasgado, lembra? O véu se rasga e a presença de Deus agora é para todos. Para todos. A partir daquele momento muda. Agora a adoração não é mais de corpo e alma. Agora a adoração é em espírito e em... Agora a adoração é em espírito e em verdade. Ponto. Quando no dia de Pentecostes, que o Espírito desce, a partir daquele momento nós temos acesso ao Senhor, porque o Espírito Santo mora em nós. Mora em você aí, querido? Glória a Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas Jesus fala no texto que nós devemos ser, ou que Ele procura, verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeiros, é porque existem os... Olha que interessante. Eu quero falar da raiz verdadeira da adoração. Olha que interessante. Jesus, Mateus capítulo 4, eu vou ler, não precisa abrir. Verso 8, 9 e 10. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Mateus 4, 8, 9 e 10 fala assim: depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos entender qual é a raiz da verdadeira adoração, tanto a verdadeira quanto a falsa. Qual é a raiz? Jesus agora, antes da cruz, ele está sendo confrontado por Satanás, ele está no deserto sendo tentado por Satanás. E Satanás fala assim: Jesus, está vendo tudo isso aqui? Ele mostra o mundo, ele mostra todas as coisas. Ele fala assim: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Eu vou abrir aspas. Tem gente que rejeita, mas tem gente que se deslumbra com tudo que Satanás pode lhe oferecer. Cuidado. Porém, Satanás fala para Jesus o quê? Eu quero que você me adore. Por que Satanás quer que Jesus o adore? Vamos entender isso. É esse texto que mostra verdadeiramente que o nosso adversário é o que ele é e o que ele quer. Não precisa abrir, só ouça. Ezequiel capítulo 28. Nós falaremos agora sobre Lúcifer. Da onde veio? Verso 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, bérilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. É Deus falando sobre Lúcifer. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Isaías capítulo 14, versos 11. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Eu vou ler esses dois últimos versículos. Você dizia no seu coração:
Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha o que estava no coração de Lúcifer. Ele foi criado para ser o líder dos anjos. Ele era o querubim guardião. Ele tinha muitas pedras, e muitas dessas pedras foram colocadas nos sacerdotes. Lá na época, se você estudar as 12 pedras, 9 dessas 12 pedras estavam na estola sacerdotal. Ele era muito belo, muito bonito. A Bíblia fala que sons saíam dele, as liras e as harpas foram criadas na sua criação. Sons saíam dele. Ele liderava os anjos na adoração a Deus. Olha a raiz. Ele era o canal de todos na adoração. Então imagina só. Entoava a adoração e ele estava ali, ele era como se fosse o regente. O líder, gente, vai por aqui, ó, vamos adorar ao mestre. E tudo passava assim por ele, ou perto dele. Olha que importante isso, irmãos, para nós entendermos. A mais bela de toda a criação se deslumbrou com aquilo que Deus fez dele e para ele. E ele começou a achar que ele poderia ser maior que Deus. Ou seja, ao invés de adorarem a Deus, estou aqui, pô, adorem a mim. Ao invés, quando é essa verdade, é verdade. Quando essa verdade entrou no coração de Lúcifer, a Bíblia fala que ele pecou. O pecado não nasce no jardim do Éden. O pecado nasce em Lúcifer. É por isso que a serpente foi tentar enganar a mulher. O pecado não nasceu aqui, nasceu lá. Foi através de querer adoração para si mesmo que o pecado nasce. Então, olha só, ele não adulterou, ele não mentiu, ele não roubou, ele não matou, ele não fez nada desses pecados capitais. Ele apenas quis que a adoração fosse para ele. Olha que síndrome maligna, irmãos. E no decorrer do texto do sermão a gente vai tentar decifrar isso com mais clareza possível. Tem muitas igrejas que ao invés de fazer discípulo de Jesus, fazem discípulo dos pastores. Tem muitas igrejas que os co-pastores falam igual o pastor principal. Não tem identidade, não tem voz. Existem ecos. E esses ecos, ou muitos desses ecos, tem uma síndrome de Lúcifer dentro deles ali. Porque a adoração principal não é a Deus, e sim ao homem. Não importa o que a Bíblia diz, importa o que o meu líder mandou fazer. Em nome de Jesus, irmão, eu como pastor, eu não posso receber glória alguma. Não deem glória a mim, porque não é devida. Não façam isso comigo. Toda honra, toda glória que acontece aqui ou em qualquer outra parte é do Senhor. E eu declaro essa palavra sobre essa igreja. Toda honra, toda glória, todo louvor aqui é para o Senhor. Não idolatrem ninguém. Não se percam por causa de homens. Tem muitas pessoas que chegam machucadas à igreja porque os homens a decepcionaram. Cuidado. Nós estamos nos decepcionando com pessoas. Cuidado. A adoração a Deus é algo tão importante. É tão importante que é por isso que Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que Deus fala assim: não farás para ti imagens de escultura. É só por isso, irmãos. É porque toda a glória, não tem uma parte dela. Eu não sou intercessor. Nós não temos intercessores. Nós temos um intercessor, que é o nosso Jesus, que foi pregado na cruz do Calvário. A Ele sim a glória, a Ele sim a honra, a Ele sim todo o louvor. Em um estalo de dedos, em um instante, agora o belo Lúcifer se transforma em Satanás.
Ele queria a glória para Ele, Ele queria a honra para Ele, Ele queria a adoração a Ele. Essa foi a origem do pecado. E quando Jesus veio, Satanás tenta, ou pelo menos fez a última tentativa, em fazer Jesus o adorá-lo. Se Satanás fez isso com Jesus, você acha que ele não vai tentar fazer com a gente? A raiz de muitos dos nossos problemas está aqui, irmãos. E hoje, em nome de Jesus, hoje a gente vai vencer esse negócio aqui. E eu oro agora no meio da mensagem para que a sua mente seja cativa no Senhor, porque o Senhor vai, em nome de Jesus, mudar a história da sua vida a partir de hoje. Ontem eu estava no aniversário à noite e eu recebi uma palavra de uma mulher que disse assim: a partir de agora, Deus começa a dar uma estratégia para você. E Deus vai fazer dentro da igreja. E as pessoas vão frutificar. Então, se as pessoas vão frutificar, você faz parte disso, eu faço parte disso. Você será frutífero no Senhor a partir das palavras que são lançadas nesse altar. Em nome de Jesus. Presta atenção em um ponto aqui. Ele não virá contra você de uma forma assustadora. Ele não virá como vou te pegar, não. Ele virá como anjo de luz, diz a palavra do Senhor. Não será de uma forma direta, mas sim indireta. Satanás é o Deus desse mundo. Ele quer controlar nossas crianças, irmãos. Ele tem feito isso muito bem feito. Ele quer drogar e embebedar os nossos jovens. Ele quer que a gente raciocine e pense que tudo é normal. Tudo é normal. Ele foi o criador daquela frase. Não tem nada a ver. Foi ele que criou aquela frase. Não tem nada a ver. E aos poucos ele domina a gente em todas as áreas. E a pergunta que ele faz para a gente é sempre essa: o que você quer? Eu te darei tudo. O que você quer? Eu te darei tudo. Ele tira os nossos olhos de Deus sutilmente e coloca os olhos nele, ou nas coisas que ele nos apresenta. Aos pouquinhos ele vai fazendo isso. Para que eu vou no culto toda semana? 2 vezes na semana? Daqui a pouco a gente vai começar os pontos de comunhão. 15 dias tá bom. E na ceia tá ótimo, que tá ali na ceia, os irmãos estão reunidos, a gente abraça os irmãos. Tá muito bom. Aos pouquinhos ele vai minando. Aos pouquinhos ele te esfria. E ao invés de você ser um adorador, você se torna um julgador, um juiz. Ele tira você de uma posição e põe em outra posição. E você enxerga, estou enxergando agora. Não precisava fazer isso tudo. A paixão agora é o descanso. Tem uma frase que assim: eu vou ficar com a minha família. Preciso dar prioridade à minha família. Não fica a semana inteira. Às 6:30 no domingo quer ficar com a família. A paixão pelo descanso e não pelo chamado de Deus. Se Lúcifer conseguiu, a Bíblia fala que quando ele cai, ele leva 1/3 dos anjos com ele. Se ele conseguiu que 1/3 dos anjos adorassem a ele, você acha que esse seu afastamento das coisas de Deus é provocado por quem? Pelo pastor? O não querer se entregar à obra de Deus, ou fazer o chamado de Deus, é provocado por quem? O não querer ser de Deus, não tem nada a ver, isso aqui, é provocado por quem? Aí a gente coloca o nosso Deus, hoje tem um nome.
A maior desculpa hoje é a falta de tempo. O tempo hoje é o meu e o seu Deus. Não tenho tempo, porque eu tenho reunião, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo. Nós não abrimos mais mão de nada, por Deus e para Deus, pela falta de tempo. Quem é que te faz estar tão ocupado? Eu não posso ir lá na irmã Dirce porque eu acordo cedo no outro dia. Isso aqui é tão... Eu não posso aceitar um compromisso porque eu tenho que me comprometer. E eu não quero me comprometer com um compromisso que eu não quero fazer nada. Mas eu oro, pastor. Eu estou no carro, eu estou orando. Irmão, você que ora no carro, deixa eu falar uma coisa para você. Para de orar. Primeiro, para de orar. Segundo, quando você não consegue dar um tempo de exclusividade a Deus, você quer jogar Deus no meio do, eu não estou fazendo nada, agora eu tenho tempo. Ou seja, no que sobra, a Deus. Eu estou no carro, não posso colocar o celular porque eu vou tomar multa, então eu vou orar. Orar ninguém, não está proibido ainda. Não tem multa ainda de oração. Ou seja, sobrou esse tempo. Eu estou falando com Deus aqui. Não é minha prioridade, entendeu, pastor? Não estou afim, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou ler a Bíblia da sono. Quem é o seu Deus? Uma pergunta para você e para mim. Você acha que nasceu de novo mesmo ou ainda está lá atrás? Você acha que você vai viver essa vida desse jeito, do jeito que você quer, e no final Deus é obrigado a te levar para o céu? Não, lógico, Jesus me deu para o céu, eu vou no culto. Dou até dinheiro lá. Ele deu a vida por você, Ele renunciou tudo por você, Ele se entregou tudo a você, e a gente não pode fazer nada por Ele, nada para Ele. O que o diabo está fazendo é tirar um pouquinho de Deus, pouco a pouco, de você. E colocou muitas outras coisas em primeiro lugar, isso é fato. E você está deixando a sua eternidade para lá. É por isso, deixa eu falar uma coisa aqui. É por isso que a sua vida tem altos e baixos. Tem dia que você está perto de Deus, que você quer ficar... Não, eu quero ficar só com Deus, Jesus, isso aqui, batizar de novo. No dia do batismo, todo mundo veio e falou, pastor, batiza eu de novo. Todo mundo. Aí no outro dia, você esquece. Na quarta-feira, não lembra mais. Na sexta-feira, vai ter culto domingo. O seu alto e baixo, seus altos e baixos em relação à sua relação com Deus é que fazem acontecer o que acontece na sua vida. Não ser cheio do Espírito Santo é um problema, irmãos, porque te dá esses altos e baixos. Olha que interessante. Se a gente pudesse fazer um resumo do que é a adoração, até esse ponto que vamos falar mais, a adoração não é algo somente de corpo e alma. A adoração é feita através do Espírito, e em Espírito colocarmos Deus no lugar que Ele deve ser na nossa vida, no seu legítimo lugar, ou seja, em primeiro lugar da nossa vida. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é em Gênesis 22:5. Não precisa abrir que eu vou ler. Primeira vez que aparece a palavra adorar, adoração. 22:5. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com um jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha que situação que é. Deus chega a Abraão e fala assim, Abraão,
eu quero o seu filho, aquele que eu te dei. Você vai até o Monte Moriá e você vai sacrificar o seu filho a mim. No verso 1 do capítulo 22, fala assim, que Deus estava testando Abraão. Deus estava provando Abraão. Então, ele pede isso. Nessa época, Abraão está mais ou menos com 125 anos. Presta atenção nisso aqui. 50 anos atrás, com 75 anos, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, sai da sua parentela. Eu quero que o caminho que eles forem, você vai no inverso. Aquele ali foi o primeiro teste. Se Deus era em primeiro lugar na vida de Abraão ou não. O que Abraão fez? Obedeceu. A família dele foi para um lado e ele foi para o outro, ok? Colocar Deus em primeiro lugar, começa a surgir a resposta sobre a adoração. E esse Deus em primeiro lugar é como se fosse uma roda, é em todas as áreas da nossa vida. Adorar a Deus não é, eu vou ter meu tempo com Deus e o resto, a vida profissional, a vida sentimental, o resto é resto. Não, adorar a Deus é um todo. Se eu amo a Suzana, tem que ser porque eu amo a Deus em primeiro lugar. Se eu amo meus filhos, é porque eu amo a Deus em primeiro lugar. E os amo porque amo a Deus. E amo-os como amo a Deus. Deve ser assim. Deus tem que ser o centro e Deus tem que ser o número 1. Imagina a cena. Posso tirar esse paletó, irmão? Se me permite? Estou muito pastor hoje, né? Imagina a cena. Tá, eu vou colocar eu e a Suzana para não expor ninguém. Está eu e a Suzana na cozinha da minha sala, da minha casa. Na cozinha da minha sala. Eu e a Suzana, e eu tenho palavras pesadas para a Suzana. Eu brigo, eu falo coisas, eu machuco. Está eu e ela lá. Você acha que se Jesus estivesse aqui conosco hoje, personificado ali em carne e osso, e ele estivesse na cozinha comigo e com a Suzana, eu falaria as mesmas palavras para ela? Como a gente é cara de pau, irmãos. Você falaria o que você fala para o seu filho, o que você fala do seu chefe por trás, ou do seu subordinado, se Jesus estivesse do seu lado ali? Você assistiria os programas que você assiste se Jesus estivesse do seu lado? Você faria tudo o que você faz com o seu namorado, com a sua namorada, se Jesus estivesse do seu lado? Você agiria da forma que você age, por trás de algumas coisas, se Jesus estivesse do seu lado? Será que Jesus poderia sentar na mesa de reunião da sua empresa? Aquelas de porta fechada, aquelas sem celular, aquelas de carga roubada. Você acha que Jesus poderia participar? Tem uns irmãos que estão perto de mim assim, aí eles falam um palavrão, aí eles falam assim, pastor, desculpa. O cara pede desculpa foi a mim, o que eu tenho a ver com isso, meu? É com Jesus as suas atitudes, não é comigo. E sabe qual é o maior engano, ou o que a gente se engana? É que nós achamos que Ele não está mesmo do nosso lado. E eu vou te contar uma coisa, em todos os seus passos, Jesus está lá do seu lado. Porque o Espírito Santo mora dentro de você, não tem como desvincular. Não tem como falar assim, não, essa Deus entra e naquela Deus não entra. Eu não sei se é verdade isso, mas eu ouvi uma vez que uma menina ia para a balada, tal, com alguns jovens foram para a balada, e a mãe falou para a filha assim, filha, vai com Deus. Ela falou assim, mãe, o carro está tão cheio que Deus só pode ir no porta-mala. E aconteceu um acidente e o porta-mala foi o único intacto. Eu não sei se isso é verdade.
A diferença do Velho Testamento para hoje é que o Espírito Santo mora em nós. Nada do que nós fizermos ficará oculto diante do nosso Deus. Nada, nem se você se cobrir com o cobertor, Ele enxerga. É por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, porque os falsos já estão aqui. Ou estão por aí. E eu não estou dizendo que ninguém peca, ninguém erra. Pelo amor de Deus, irmãos. Nós erramos, nós pecamos. Ninguém aqui não tem nenhum pecado. O que eu estou dizendo é que você e eu, nós precisamos crescer em Deus. Ser adoradores. Entender o que é essa adoração. Amar a Deus, obedecer a Deus. Nem que tudo isso custe a sua vida. Nem que tudo isso custe a sua vida. Olha só, 50 anos se passaram quando Deus fala com Abraão. E 50 anos depois, Deus está lá testando Abraão novamente. Sabe por quê, irmãos? Se Deus não nos testa regularmente, a gente se desvia. Nós caímos, nós enfraquecemos, nós esquecemos o primeiro amor. Falhamos. Aí Deus vai lá nos dar um teste para quê? Para nos trazer novamente para perto. 50 anos atrás, ele fala sim para aquilo que Deus tinha para ele. E continua. Gênesis 13. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia fala que Abraão e Ló, que é o sobrinho dele, estavam tendo problemas de brigas com os pastores do rebanho. Ou seja, os funcionários do Ló e do Abraão. Aí Deus fala para Abraão assim: Abraão, faz o seguinte, dá tudo para ele. Segue seu caminho, Abraão. Deixa tudo para ele. O que ele não quiser é seu. Deus testa Abraão na vida financeira. E ele fala assim: será que você é o número 1 também na sua vida financeira? Ou seus bens é maior do que eu, Abraão? Mais uma vez Abraão vai e abre mão, obedece ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui importante na adoração. O dízimo não é do Velho Testamento. O dízimo, ele não é da lei. E também ele não é da graça. A lei, a partir de Moisés, Deus institui a lei. E a partir dali, ele dá algumas ordens que morrem muitas ordens em Jesus. E também ele não é da graça a partir de Jesus. O dízimo, ele é um princípio bíblico. Antes mesmo de qualquer coisa, a Bíblia fala que o próprio Abraão chega Melquisedeque, o rei de Salém. E Abraão faz o quê? Dá o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque. Ou seja, Abraão não é, o dízimo não é mandamento, não é princípio. Dízimo é adoração ao Senhor. Ou você é adorador, ou você não é adorador. Dízimo faz parte da essência do cristianismo, faz parte da essência de um homem e de uma mulher de Deus, porque é antes mesmo da lei ser escrita. Aquele que é de Cristo sabe o que eu estou dizendo. Mas eu tenho dinheiro, eu não posso dar o dízimo, porque senão a igreja vai ficar rica. Quem controla a sua vida é Deus ou é o dinheiro? Deus está esperando você dar ou devolver a parte do que é de Ló, para você continuar. O que é de Ló é de Ló, o que é seu está com Deus. Eu vou falar de novo porque é profético. O que é de Ló é de Ló. O que é seu está com Deus. E Deus vai te dar. Não procure naquilo que não é seu. Porque o que Deus tem para você é para você e não para mim. O que Deus tem para mim é para mim e não para você. Presta atenção. Perca dinheiro. Perca bens.
Mas não perca de ser um verdadeiro adorador ao Senhor. Não perca a essência em adorar ao Senhor. E Deus tem testado muitas pessoas nessa área. E o seu teste pode ser que ele termine quando você entender que em primeiro lugar é Deus e não a sua finança, e não o seu dinheiro. $50 anos depois, Deus tinha prometido com 75 anos que Deus daria um filho a Abraão, Isaac. Esse filho foi muito celebrado, foi muito amado. Com 100 anos eles têm o filho, e agora mais ou menos 50 anos depois, o menino vem, o presente que Deus deu, a promessa que Deus deu veio. E agora o que Deus pede? Deus pediu o filho. Aquilo que Deus deu a Abraão, ele mesmo pediu. Porque aquilo que Deus dá para nós não pode ser maior do que aquilo que Deus é para nós. Esse é o princípio. O maior na minha vida deve ser adorar a Deus. Ou Deus deve ser o maior na minha vida. A Way não é maior do que Deus. A minha família não é maior que Deus. A sua empresa não é maior do que Deus. E Deus está querendo você, filho e filha, como verdadeiro adorador. Ele está te provando exatamente para que você entenda que Ele tem que ser o número 1 da sua vida. Não desespere. Não desespere. Hoje eu vou pregar bastante tempo aqui. Você segura aí? Tem muita coisa para falar aqui hoje. Eu vou segurar hoje. Vocês seguram aí. Qualquer coisa vocês brigam depois. Olha só que importante. Esse texto é muito rico, irmãos. Porque quando Deus fala para Abraão: Abraão, leva o menino para o Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Abraão pega Isaac, pega os funcionários, pega os cavalos e vamos para o Monte Moriá. A Bíblia fala que demora 3 dias para que ele chegue no Monte Moriá. Abraão teve 3 dias para pensar. Abraão teve 3 dias para ter convicção que se ele queria que Deus fosse em primeiro lugar na vida dele, ou o filho. Quando nós pensamos, refletimos sobre as coisas de Deus, nós mudamos o nosso posicionamento. Ele tinha 3 dias para resolver se valia a pena servir a Deus ou não. Que Deus é esse que pede aquilo que Ele dá? O meu filho. Que Deus é esse? Ele poderia ter desistido de sacrificar Isaac e ter feito Isaac o seu Deus. Ele poderia. Como muitas vezes nós fazemos, nós deixamos de lado e vamos: Deus, isso é muito difícil para mim, eu continuo nessa vida, eu continuo agindo assim. Mas depois de 3 dias, ele chega no Monte Moriá, ele deixa os seus funcionários ali acampados e diz assim: eu vou até ali com o menino sacrificar, adorar, e eu já volto. Aleluia. Foi a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Ele disse assim, em outras palavras: eu vou ali entregar a Deus o que eu mais amo na vida, e eu já estou voltando. Eu só vou ali entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para Ele. Eu estou voltando, fiquem aqui. Para Abraão era o Isaac. E para você, o que é? O que é o primeiro na sua vida? E nós não estamos falando de matar filho, não. Na época da graça não existe sacrifício. O que existe é obediência. A obediência aos mandamentos do Senhor é o nosso maior sacrifício. Mudo a pergunta: qual é a obediência que você precisa colocar em primeiro lugar na sua vida para você adorar a Deus?
adorar ao Senhor não é somente entregar algumas canções, algumas palavras ao Senhor, bonitas, poéticas. Não é só isso. Tem algo muito precioso dentro de você que é difícil, ou que a gente acha que é difícil entregar, ou que seja prioritário. Não estou falando sobre pecados. Isaac foi a promessa de Deus. Isaac não foi um pecado de Abraão. Algo que te afasta de Deus ser o primeiro lugar, é isso que a gente precisa deixar hoje. Tudo aquilo que expulsa você de Deus, isso deve ser largado hoje. Eu não terminei a mensagem, mas eu queria que você fechasse os seus olhos um minuto. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga a lembrança, ou nos fale audivelmente aquilo que nós precisamos entregar a Ti, para que o Senhor se torne o primeiro na nossa vida, Senhor. Amém. Volta para cá. A Bíblia vai falar de um homem chamado Jó. O Jó é a história, é uma das histórias mais antigas da Bíblia. A história vai dizer que o Jó é antes mesmo de Abraão. Ele está classificado nos livros poéticos no meio da Bíblia, mas cronologicamente não era para estar ali. Não foi essa ordem de Jó. Jó é lá no início. Que interessante, por que eu falei isso? Por que Jó deve ser uma das primeiras passagens da Bíblia? Porque desde o início Deus está tratando em adoração conosco. E Jó foi um dos mais testados por Deus. Porque Deus permite que Satanás teste Jó para ver se ele continuaria adorando a Deus, mesmo se arrancasse tudo dele. Olha que interessante a diferença de Abraão e de Jó. Abraão não perdeu seu filho, Jó perdeu 10. Abraão ficou mais rico, Jó faliu. Abraão tinha terras, a Bíblia fala que pegou fogo nas propriedades de Jó. E o que Jó fez? No capítulo 1, no verso 20 ao 22, ele fala assim, presta atenção, não abra. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Vamos colocar em ordem. Primeiro Jó, ele recebe todas as notícias. Seus 10 filhos morreram, as suas propriedades pegaram fogo, acabou tudo, só está você e sua mulher, aquela doida, e os seus amigos. Não tem mais nada, Jó. Aí ele vai e se prostra. Presta atenção. Se prostrar é um ato de submissão a alguém em adoração. Por quê? Se Deus tirou, se Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Então, a submissão, ou Jó foi submisso à vontade de Deus. Olha que loucura. Mesmo perdendo tudo, a essência de Jó foi submissa a Deus. E a adoração, ela acompanha, a submissão acompanha a adoração. Porque quando eu sou submisso à vontade de Deus, essa vontade de Deus me torna um adorador. Porque eu aceito a vontade dEle na minha vida. Aceitar a vontade de Deus na nossa vida é o primeiro passo para nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Eu escrevi uma frase, mas é difícil de engolir essa frase. Deus, seja o que for que permitas em minha vida, eu aceito. Essa foi a frase de Jó para nós.
Deus, seja o que for, que o Senhor permitir na minha vida, eu aceito. Por mais que percamos tudo por amor a Deus, por mais que as coisas terrenas, as coisas aconteçam, nós nunca perdemos tudo, porque o nosso tudo é o Senhor. O seu tudo deve estar no Senhor por causa disso, irmãos. Então não esqueça de algumas coisas. Por que você está passando por dificuldade? Por que você está passando por testes? Por quê? Porque Deus quer colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Ok? E cada um sabe da sua particularidade. Deus sempre nos testa para colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não esqueça, Deus é Pai. Não esqueça, Deus é Pai. Como é que pode um filho pedir ao pai pão e ele dar pedra? Muito mais o nosso Deus, que é muito mais generoso e bondoso. Deus cuida de você. Deus suprirá todas as suas necessidades em glória no momento dos testes. Jeremias capítulo 29, verso 11. Toma isso para você hoje em nome de Jesus. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você está passando por isso, porque o Senhor tem um plano maior e melhor para você. Eu não sei se é maior em quantidade de dinheiro ou menor em quantidade de dinheiro. Eu sei que Ele tem um plano, um caminho para você. Portanto, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, em todas as coisas. E esses testes, o Senhor vai passar ao seu lado. Seus pecados Jesus já perdoou. E Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenderam o que é adoração? Colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Agora, por que aqui na igreja toda hora nós falamos, até a Fabiana hoje usou algumas vezes a palavra, adore ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Se entreguem em adoração ao Senhor. O que é isso? Como é isso? Algumas práticas no culto nós podemos e devemos adorar ao Senhor. E é em forma de adoração que nós fazemos. Então entenda. As canções que são ministradas, que são louvadas aqui na igreja, são letras que em forma de música dizemos a Ele quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele tem. Nós adoramos a Ele, nós falamos com as nossas palavras em forma de melodia aquilo que Ele é. Então quando você louvar, quando você cantar, quando você estiver aqui, cante da alma, cante do fundo do seu coração, expresse uma adoração a Ele. Amém até aqui? A Bíblia vai falar em Marcos 7 para nós, muitos cantam com os lábios, mas o seu coração não está em Deus. Cuidado. Não adianta nós virmos aqui fazer um espetáculo, nós cantarmos muito bem e o nosso coração está longe de Deus. É por isso que eu estou falando sobre a raiz da adoração. Satanás quer exatamente isso. Vem, vai lá, canta, não faz nada não e vai embora e continua a sua vida. Em nome de Jesus vai cair por terra. Nós levantamos as mãos, o Rogério falou um pouco sobre isso domingo passado, em sinal de rendição. Estou rendido. Eu me rendo a quem? A Deus. Por quê? Porque Ele é o primeiro da minha vida. Ponto. E eu me prostro também, posso me ajoelhar aqui, posso me prostrar em sinal de submissão ao Senhor. Entendem até aqui? Você pode levantar suas mãos, você pode ajoelhar na hora, você pode fazer o que você quiser. Menos tirar a camisa, igual o William falou aquele dia. O culto, irmãos, é um tempo de adoração. Eu peço para os irmãos, com muito carinho, quando nós chegarmos no culto, para nós termos um tempo maior de reverência ao Senhor. Afinal de contas, nós estamos aqui em adoração a Ele. Nós entramos de qualquer jeito, falamos, irmão, quanto tempo, Luiz, está brilhando. A gente não está nem aí.
estamos num parque. E não que esse lugar seja um lugar santo. Não. É reverência porque o culto já começou. O culto é a quem? Não é a mim e nem a você. Quando você falar assim mais uma vez para mim, pastor, o culto não foi bom, eu vou falar para você assim, é lógico que não foi bom, não foi para você. O culto é a Deus. Se o culto não foi bom, é porque o seu culto a Deus tem algum problema. O seu culto deve ser racional. Você deve fazer com inteligência. As letras que são cantadas aqui não podem ser, no mínimo, a palavra de Deus cantada neste lugar. Nós cantamos a Bíblia e falamos sobre a Bíblia na pregação. Esse é o mínimo. Ofertar e dizimar é um ato de adoração. Quando você oferta ao Senhor, quando você dizima ao Senhor, você está entregando a Ele o primeiro. Ou colocando Ele no seu devido lugar, que é o primeiro lugar. Vir, participar, se envolver, dedicar, se disponibilizar, servir, abençoar. Que mais? Isso tudo é prática de adoração no culto. Tudo isso. O serviço a Deus também é uma adoração. Você não vê que os meninos ficam aqui, pode ver que uma turma vem nesse domingo cantar, mas tem um pessoal lá nas crianças, não é, Wilson? Quem foi hoje para lá? William? O William estava tocando lá, né, William? Não estava aqui. Ele estava prestando o serviço a Deus com as crianças lá, fazendo louvor para eles, orando por eles, não foi, Will? É uma forma de prestar culto. Os irmãos que ficam ali na recepção, te recebendo. Os irmãos que... Você sabia que tem gente que tem que vir mais cedo para o culto para preparar a mesa? Sabe que a irmã limpa aqui a igreja? Isso é uma forma de adorar o Senhor. Os irmãos tocam, e eles devem tocar e cantar com excelência, porque eles fazem para Deus, não para qualquer coisa, não para qualquer um. É por isso que tudo que a gente faz aqui na igreja tem que ser com excelência. Não pode ser de qualquer forma. Eu não posso me entregar pela metade. Não existe isso. Porque Deus é intenso, Deus é completo. Eu estou chamando você também para ser intenso com Deus. Se mergulhar diante de Deus. Entrar em adoração profunda a Deus. Está todo mundo com as mãos levantadas adorando e você está assim. Adore. Coloque a Deus no lugar que é devido na sua vida. Você pode chorar, você pode se alegrar, você pode dançar, você pode celebrar. Tudo isso faz parte da adoração ao Senhor. E eu vou encerrar agora com Apocalipse capítulo 4. Quando Jesus voltar, nós passaremos a eternidade, a Fabiana disse aqui, adorando o Senhor. Quem quer passar a eternidade adorando o Senhor? Quem não quer? Quem não quer? Então todo mundo quer. Olha como que é a adoração lá. Presta atenção. Apocalipse capítulo 4, verso 10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam, isso aqui é tão, dá vontade de chorar, porque é tão lindo isso aqui. Eles lançam as coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Presta atenção. Existe 24, eu tenho uma imaginação fértil, então existe 24 anciões. Eu imagino aqueles 24 cabecinha branca assim, tudo pequenininho, com uma coroa. A Bíblia fala sobre galardão, que nós receberemos uma coroa quando chegarmos no céu. Eles chegam ao trono de Deus. Nós já falamos isso uma vez na igreja, mas isso que Deus falou comigo hoje foi muito forte. Eles chegam ao trono de Deus e se prostram.
Eles se prostram e a coroa continua. Só que quando eles entendem e ele vê que Deus tem que ser adorado, o que eles têm é a coroa. Eles pegam tudo que eles têm, sabe, posição, cargos, dinheiro, tudo aquilo que eles têm. Eles poderiam ser reis, galardão. Eles pegam tudo aquilo que eles têm e eles jogam aos pés do Senhor, dizendo assim: é o Senhor que merece. O Senhor é quem pode. O Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. É do Senhor toda essa honra, é do Senhor a glória, é para ti o meu louvor, é para ti a minha adoração. Eles se despedem de tudo, eles tiram tudo que tem, entregam a Deus, sem reservas. E Deus hoje te chama, filho, entregue-se, se jogue, se lance, me coloque como primeiro na sua vida, me coloque que a sua vida vai mudar. Fica de pé. Eu queria que você agora fechasse seus olhos. Que esse momento é de adoração em forma de música a Deus. É nesse momento que você vai entregar o seu sacrifício de louvor ao Senhor. É nesse momento que você vai dizer aquilo que está nas letras. E vai falar que Ele é o primeiro da sua vida. Aleluia. Ao único é o Senhor bendito. Que é digno Aleluia. de receber O trono do Senhor está entronizado nesse lugar. a honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno e imortal. ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Ministramos o louvor, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, Senhor. Adoramos o teu nome, Nos rendemos aos teus pés. nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Levanta sua mão. Você que quer estar rendido ao Senhor. Eu queria que você repetisse algumas palavras comigo. Pai querido, eu estou diante da tua presença, totalmente rendido e submisso à sua vontade. Eu entrego nessa hora tudo em tuas mãos e coloco o Senhor como o primeiro da minha vida. Toma este lugar. Toma este lugar. E agora, Senhor, eu entrego o meu louvor a Ti. Vamos louvar o Senhor. Ao único, eu quero que inicie. Ao único que é digno
Senhor nesse momento. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Eu me entrego a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Bendito. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus falou comigo. Deus falou comigo agora em cima do púlpito. Que Deus deu a você muitos dons e talentos. Deus deu a você muitas coisas. E o Senhor chama e diz assim: deixa eu usar aquilo que eu mesmo te dei. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Deixa eu mudar tudo. Por quê? Porque resiste. Ele Deus chama pessoas ao ministério aqui nessa igreja. Ei, você que tem talento, que Deus te chamou, não adianta, o Senhor te chama novamente. Filho, foi eu que te dei. Filha, foi eu que te dei. Ele amalamaia coromanda rabachore malamás. Ele amachore balabachore malamás. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não colocou o Senhor como o primeiro na sua vida e quiser fazer isso agora, eu queria que você levantasse a mão bem alto, que eu queria orar por você. Você que quer entregar sua vida a Jesus e permitir que Ele seja o primeiro da sua vida, eu quero que você erga suas mãos bem alto, porque eu quero orar por você. Bendito seja o nome do Senhor. Vem cá, minha irmã. Venha nos fazer uma visita. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo. Way House Church.